Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o José, sou médico, atuei nas áreas de urgência, emergência, trauma, tudo que vocês podem imaginar aí, mais um pouco. E hoje eu queria trazer pra vocês 5 cenas do jogo Ghost of Tsushima, dar uma analisada. O que aconteceria na vida real com o nosso herói. Antes de mais nada, deixar bem claro que eu sei, é um jogo, é uma obra, tem sua licença poética, né? Mas eu tô aqui só pra tirar uma curiosidade. Muitos como eu têm essa curiosidade, talvez. Mas e se acontecesse isso na vida real? E como que poderia ter sido? O que poderia ter causado? É só um vídeo de curiosidade mesmo, sabe? E assim como eu, se você é curioso, assiste até o final aí pra gente ver. Bom, então a primeira cena aqui, pra gente analisar, separei a parte da invasão mongol. Quando o nosso herói, o Jin Sakai, toma 2 flechadas na região dorsal, essa região aqui das costas. Bom, que seria um trauma extremamente complicado, um trauma penetrante, ia perfurar a pele, ossos, musculatura, ia chegar nos órgãos da região ali, precisamente no pulmão, mas poderia acometer a vasculatura, né, a aorta, até os grandes vasos pulmonares. Então seria um trauma muito complicado de ter chance de sobrevida ali pro nosso herói. Poderia dar hemorragia, que a gente chama ali no caso do pulmão, hemorragia dentro do pulmão, seria um hemotórax, quando o pulmão enche de sangue. O paciente, ele se afoga, vamos dizer assim, no próprio sangue. É uma morte bem dolorosa, bem complicada. E nosso herói ainda tomou 2 flechadas, né? Pra complicar mais ainda a situação. E eu falei, poderia também ter quebrado o osso. Provavelmente teria quebrado, porque a força cinética de uma flecha é muito grande. Se tivesse atingido a coluna, teria quebrado os ossos da coluna, teria deixado tetraplégico, se ele tivesse sobrevivido, né? Claro. É uma situação muito complicada. Além disso, né? Nós também poderíamos ter pneumotórax, entrada do ar ali na região pleural, que é entre o pulmão e a caixa torácica. Com isso, esse ar ia empurrar o pulmão, vamos dizer assim, de uma forma mais leiga. O paciente também não conseguiria respirar, não conseguiria entrar ar naquele pulmão ali comprometido. Além disso, esse pulmão ia empurrar a aorta, a mediastina aqui, que é essa região central, onde passa as grandes artérias, e com isso também poderia ter um choque distributivo, né, que quando a gente tem dificuldade de passar o sangue para as regiões principais, então seria outra complicação que poderia ter ali também. Então, assim, nessa situação seriam várias complicações. Seria muito difícil, como eu falei anteriormente, a chance de sobrevida. Então, mais uma observação aqui, a gente percebe também ali que durante um tempo, após as flechadas, ele ainda consegue se levantar um pouco, né, vai em direção à espada, o corpo dele quer lutar, e é exatamente isso que a gente chama, né, na medicina, é luta ou fuga, né, e nesse caso é o sistema simpático, que é o de luta do corpo, tentando dar mais uma sobrevida ali ainda, tentando fazer seu último esforço pro corpo, pelo menos sair daquela situação de perigo até acontecer que ele receba um tratamento ou alguma coisa assim. E agora a gente vai pra segunda cena, que é logo depois, quando o nosso herói, ele já levanta depois de um tempo de tratamento, que no jogo ele não fala exatamente quanto tempo, mas provavelmente foram uns 2, 3 dias, mais ou menos, porque já teve um pouco da invasão mongol ali, ela já avançou, né, dentro da ilha, então durariam umas 48, 72 horas. Bom, aqui é outra situação também, ia ser muito difícil na vida real, vamos supor que ele sobreviveu às flechadas a primeiro momento ali. Aqui aconteceria outro fator. Primeiro, retirar as flechas. Até hoje em dia, se acontecer um caso desse, com a medicina atual, na sala cirúrgica já é algo complicado. Teria que provavelmente abrir o tórax do paciente, fazer uma toracotomia, que a gente chama, né? Literalmente deixar aberto essa região da caixa torácica. Então, outro fator agravante ali que nós temos, né? Lembrando que as flechas eram extremamente imundas, né? Sujas de bactérias, eram jogadas, tem areia, tem tudo dentro daquela flecha. E ela foi pra dentro do corpo, então foi pra dentro de um pulmão ali. Imagina tudo aquilo lá dentro de um pulmão, vai fazer uma inflamação, uma infecção. Lembrando, nessa época da história, principalmente no Japão feudal, não tínhamos antibiótico, não tinha nada relacionado ao tratamento anti-inflamatório, então seria um fator muito agravante. Poderiam evoluir ali para até uma sepse, né, que é uma inflamação sistêmica do corpo. Então, até hoje em dia a gente tem dificuldade para tratar isso, dependendo do caso, antibióticos, noradrenalina, dobutamina, que são drogas extremamente potentes para fazer com que o corpo tente reagir a esse quadro infeccioso, inflamatório. E seguindo, vamos aqui à terceira cena, onde nosso herói é jogado de uma ponte pelo líder mongol, Duncan. Assim, então o jogo também não fala, mas pegando uma média, principalmente no Reddit, né, que o pessoal fala bastante aqui, peguei uma média de mais ou menos 25 a 30 metros dessa altura da ponte, porque leva em relação ao tamanho do corpo do personagem com o tempo de queda. Enfim, essa altura já seria suficiente para causar traumas graves, gravíssimos e até ferimentos fatais no nosso herói. Quedas de uma altura, por exemplo, de 3 metros, já que nem é tão alto assim, já são suficientes para gerar trauma, lesões que podem ser até graves, claro, dependendo da forma como você cai. A gente tem que levar em conta também outros fatores, como a profundidade, né, que é o principal também do local onde está caindo,
sinto, a gente pega muito, infelizmente, pacientes da emergência, paraplégicos, tetraplégicos, devido a terem pulado lugar onde não conhece a profundidade. Isso é uma coisa que acontece e é mais comum do que pode imaginar, infelizmente. Então, resumindo, para finalizar essa parte, improvável que ele teria sobrevivido. Primeiro, altura da queda. Segundo, forma como ele cai. Isso vai influenciar também bastante. A gente tem que lembrar da energia cinética do corpo, que vai ganhando com a queda. Então, no momento do impacto da água, mais você cai com o rosto na água ali com a cabeça, até a gente tem muito pouco espaço aqui para dissipar essa energia. A energia já vai muito aqui para a região cervical e a chance de ter uma fratura bem maior. Se você cai com os pés na água, ainda tem perna, tem região da coxa ali, né? Tem mais área para você dissipar o impacto. Além disso, outro fator pesado, né, pra gente pensar é que muita gente se esquece. Vamos supor, a gente teve fratura aqui da cervical, como eu falei. Então, a partir disso, você vai perder todos os movimentos, do braço para baixo. Se você não tiver ninguém para te ajudar ali, não tiver nenhum socorro imediato, a pessoa pode até sobreviver no momento do impacto, mas vai acabar morrendo afogada, não vai conseguir fazer os movimentos de natação para sair do local. Enfim, é uma situação bem complicada, né? Então, pra quinta cena agora, acho uma das minhas preferidas do jogo. Muito massa. A força que ela tem, né? O momento da primeira decapitação. O herói decapita o primeiro inimigo. A cena aqui, não sei se eu tenho muito o que comentar, mas é uma cena altamente plausível. Com certeza poderia acontecer na vida real, a decapitação dessa forma. A katana ou katana, ficam à vontade aí pra me corrigir. Uma lâmina afiada, forjada, extremamente robusta. Então, ela seccionaria facilmente, né? Cortaria essa região aqui. Pele, músculo, traqueia, osso, tudo essa região aqui, ela transversaria facilmente. Então, juntando com a força cinética, claro, né? Do movimento do combatente, facilmente decapitaria o inimigo. E a morte, no caso aqui, seria instantânea e indolor. O inimigo não teria sentido dor porque o cérebro não ia dar nem tempo de receber essas informações dolorosas. Outra coisa, só a título de curiosidade também, tem alguns estudos, mas nada concretizado, né? Até porque é muito difícil, né? De fazer esse tipo de estudo. Porque o nosso cérebro ainda ficaria ativado por 10 segundos após a decapitação. Então é muito louco você pensar seu cérebro ainda recebendo aquela imagem do seu corpo sem a cabeça. A última cena, mas não é uma cena em si, são vários momentos do jogo. Eu queria falar sobre o combate intenso do nosso herói, às vezes com múltiplos inimigos, né? O que isso pode causar na fisiologia humana, corpo humano. E esse aqui eu acho mais interessante de comentar, porque é algo até banal. É o jogo em si, são os combates, você tá todo o tempo ali enfrentando múltiplos inimigos, enfim. Eu acho interessante porque é o mais simples e ao mesmo tempo é um dos mais difíceis de explicar a fisiologia. Do ponto de vista fisiológico do corpo humano, ele é altamente desgastante esse combate, a movimentação o tempo todo, porque você tem que pensar que cada movimento, cada bloqueio, somar ainda o peso da armadura, o peso da arma, isso vai gastar uma energia tremenda pro combatente. Quem aqui já fez algum tipo de luta sabe muito bem do que eu tô falando, né? Você sai devastado de uma aula, você fica 30 minutos ali, uma hora, e o seu corpo vai pedindo arrego quase, porque nosso corpo demanda muita energia para fazer a movimentação, movimentar o músculo. O que a gente vê aqui por fora, né, é resultado de mini processos, vamos dizer assim, dentro do nosso corpo, né? Então, cada célula do nosso organismo vai estar pegando um oxigênio, transformando em energia, pegando glicose, transformando ali. Enfim, agora você imagina isso no macro, né? Chega uma hora também que o nosso corpo é a fonte de oxigênio ali, você está respirando, mas está gastando tanta energia que o oxigênio não é suficiente. A partir disso, a gente começa a produzir o ácido lático, que vai dar aquela sensação de dorzinha no músculo, vai ser desgastante, você não vai conseguir mais fazer o movimento correto. Então, uma coisa é você no começo de uma luta, aí depois de 10 minutos, meia hora, uma hora, né? Por mais que seja um combatente altamente treinado, altamente capacitado, ele vai chegar nesse nível porque nosso corpo exige muita energia, ainda mais com um esforço psicológico junto. Nosso cérebro gasta também bastante energia, então vai juntar os dois, sangue bombeando mais sangue, enfim, vocês entenderam, né? Eu acho. Vai chegar um ponto em que o combate já não vai ser o mesmo. Aquele combatente que antes conseguia facilmente realizar um golpe, ele já vai ter dificuldade, vai estar mais lento, vai estar com maior dificuldade. Enfim, resumindo, o corpo humano tem um limite. Então, o terceiro inimigo, se fosse enfrentar, você já não teria a mesma qualidade que você enfrentou o primeiro. Assim como o quinto já seria pior do que o terceiro. Além disso, outro fator muito esquecido, né, é a desidratação, a perda de líquido pelo combatente. Então, imagina você um combate intenso, um calor, às vezes nem precisa estar tão quente assim, mas seu corpo vai esquentar, então você vai suar
suar, você vai perder líquido e com o tempo essa desidratação pode causar náusea, pode te dar tontura, pode até causar desmaio. Você não repor o líquido, não repor eletrólitos, então tem todo esse fator junto também. Agora, para finalizar de vez, algo que ninguém pensa nisso, você pensou sobre isso, você deixa aqui nos comentários, que é muito difícil alguém lembrar dessa parte, mas a gente tem que lembrar cada golpe desferido, cada golpe bloqueado principalmente, aquela energia vai vir através da lâmina, passar pelo cabo e vai ser toda absorvida pelo nosso corpo, principalmente punhos, mãos, antebraço e o nosso ombro. Então isso ao longo do tempo, várias batalhas, né, contando que o combatente sobrevive, é claro, vai causando microtraumas nos ligamentos, tendões e ossos do corpo humano. É muito interessante você pensar que nem mesmo aqueles combatentes mais antigos, mais vitoriosos que sobreviveram à guerra, saíram totalmente ilesos. Claro, além do trauma psicológico de enfrentar uma guerra, todas as barbaridades, ainda assim, por mais tenham sido campeões, ganhado as batalhas, é isso que a gente comentou agora. Então, se pensar um samurai mais idoso, às vezes ele tinha um problema de tendinite, de fratura de metacarfalangianas, então ele tinha muitas dificuldades no dia a dia, pensou? Então ele não conseguia segurar um copo às vezes, sentia dor todo dia. Hoje a gente tem tratamento fácil para isso, dependendo do caso também. Enfim, é só um outro modo da gente pensar todas as sequelas que uma guerra pode trazer também. Nem sempre os vitoriosos saem ileso. Enfim, é isso. Se você ficou aqui até o final, eu agradeço muito, de verdade mesmo, de coração. Começando a produção de vídeos agora. É um tema que eu sempre quis falar, sempre quis abordar. São dois mundos que eu gosto bastante. Então, se você gostou, por favor, curte o vídeo, comenta alguma coisa. Se você não gostou também, pode comentar. Vai evitar xingamentos, tá? Mas coloca aqui o que você não gostou, o que você acha que eu posso melhorar. Quem gostou, coloca o que gostou do vídeo, por favor, pra eu saber como que a gente tá indo, que passo que eu posso melhorar, que passo que tá bom, que eu deixo desse jeito. Se vocês querem algum outro assunto no próximo vídeo, algum outro jogo específico. Eu fiz sobre o Ghost porque é um jogo, eu sei que é antigo, já tem uns 5 anos, mas eu sempre quis falar desse jogo, já faz tempo, eu tava postergando de criar vídeo. Enfim, é isso aí. E novamente, muito obrigado, agradeço ao tempo de vocês e até a próxima.